Aí, Lucas 17:11. Lucas 17:11. Glória a Deus. Irmãos, as coisas de Deus é para todo mundo, né? Todo mundo é filho. Deus não tem nenhum filho especial, né? Vou abençoar mais aquele, menos aquele. Deus não tem filho predileto. Todo mundo para Deus é igual. A diferença é que o posicionamento que nós tomamos diante das situações. Isso que vai fazer o diferencial, né? Para a gente ser abençoado ou não. Então, as nossas posições é que vão mudar as coisas. Quando eu me posiciono no mundo espiritual, as coisas começam a mudar, né? Por exemplo, aqui no livro de Lucas 17:11, ele fala assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, e os quais pararam de longe. Jesus vai para Jerusalém, passa por Samaria, passa numa aldeia, e lá tinha um lugar chamado leprosário. Os leprosos não podiam conviver com ninguém, só entre eles mesmos. Então tinha um lugar reservado, eles ficavam lá. Quando eles viram Jesus, né, os 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, eles não podiam se aproximar de ninguém, era proibido, né, aproximação com alguém, porque era uma doença muito contagiosa. E eles viram Jesus e pararam de longe. O 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhe: ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então tinha uma lei naquela época, né? Eles pediram misericórdia para Jesus, e tinha uma lei naquela época: quem dizia ser curado da lepra tinha que ir lá no sacerdote. Quando ele contraía a lepra, o sacerdote tirava do meio do povo, examinava o corpo dele, tirava do meio do povo. Eu fui curado, então vai lá no sacerdote, ele vai te examinar, ver se você está curado mesmo, depois vai introduzir você no meio do povo novamente. E eles foram, obedeceram o que Jesus falou. Jesus podia falar: não, vamos ficar aqui mesmo, né? É só no mundo espiritual, daqui mesmo vocês estão curados. Não, vai lá e obedece. Se mostra ao sacerdote, vocês estão curados. Mas vai lá para o sacerdote examinar vocês. Enquanto nós vamos obedecendo, Deus vai fazendo as coisas. Eles foram curados aqui pela obediência. Eles foram curados pela obediência. Então o Senhor mandou lá no sacerdote, então nós vamos lá. E no caminho que eles foram obedecendo, enquanto nós vamos obedecendo, Deus vai curando. Deus vai nos curando enquanto a gente obedece aquilo que Deus tem falado com a gente, né? E o 15, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graça. E esse era samaritano. Samaritano era pior para eles naquela época, era o pior povo que existia, eram os marginais da época. Foram curados 10, mas só um voltou. O que aconteceu? Esse que voltou, além de ser curado, foi salvo. Os outros só receberam a cura e foram embora. Eles receberam a cura e foram embora. E um voltou para dar glória a Deus. Irmão, vamos voltar para dar glória a Deus. Aleluia. Tem hora que a gente tem que sentar assim, dar uma olhada na nossa casa, agradecer por tudo. Eu vi um ímpio esses dias, ele não teme a Deus, né? Ele fazendo programa de televisão falando: eu quando era pequeno não tinha uma despensa na minha casa. Eu nunca tive. Minha mãe arrumava umas latinhas lá, colocava as coisas em cima, colocava uma cortininha. Eu nunca tenho. Hoje eu tenho a despensa na minha casa, eu sou rico. Hoje eu tenho Nescau e tem um monte de coisa lá e chocolate na minha despensa. Você sabe o que eu faço? Ele não conhece Jesus. Eu entro lá e eu fico agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por esse quilo de feijão. Eu não tinha isso. Ele disse que entra lá, dá vontade de chorar porque ele não tinha aquilo. Mas agora ele tem. Então ele fica na despensa dele: obrigado por esse chocolate aqui, o Senhor me deu, aqui tem leite, tem tudo. Fica agradecendo a Deus por tudo. Irmão, vamos ser mais gratos a Deus por tudo. Nem tudo.
As coisas de Deus é para todo mundo, mas dependendo do posicionamento, não é para todo mundo. Esse aqui voltou, mas a maioria foi embora. Não vai com a maioria. Você tem que cuidar da sua fé. Você tem que cuidar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você tem que cuidar do ministério. Quando eu falo ministério, dom, você tem que cuidar do dom ministerial que Deus te deu. E aqui, o que aconteceu? 9 foi embora, a maioria foi embora. Ficou só um. Tem coisa de Deus que a maioria vai embora e vai ficar só você. E você precisa honrar a Deus porque ficou só você. Se os outros não querem, problema deles. Mas você quer, você tem que querer. Você tem que ser grato. Aos 9 não foram, eu não tenho nada a ver com a vida dos 9. Mas se for mais um 10 também não tem nada a ver com isso. Eu que tenho que voltar e agradecer a Deus. Eu tenho que ser grato. Eu tenho que olhar para minha casa, né, dar uma estudada na minha casa assim, ser grato a Deus, começar a agradecer mais ao Senhor, porque a gratidão abre portas. A gratidão vai abrindo portas para a gente, né? E o 16, caiu aos pés com o rosto em terra, dando graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse, levanta-te, a tua fé te salvou, além de ser curado e receber a salvação. Não foi só curado. O que adianta você ser curado e perder a salvação? A salvação é a coisa mais importante da nossa vida. Salvação é destino, o céu e o inferno. A alma é viva, né? Ela vai sofrer ou vai se alegrar em algum lugar. E nós é que damos destino para a nossa alma aqui em vida. E esse aqui voltou para dar glória a Deus, né? O samaritano voltou. Jesus falou, a tua fé te salvou. Além de ser curado, você vai ser salvo. E foi curado pela obediência. Vai lá e mostra ao sacerdote. Ele foi lá, o sacerdote examinou ele, você está curado, sim. Ele voltou para dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus por aquilo que Deus já fez na nossa vida, por aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas têm que se mostrar, tem que mostrar o que tem. Hoje todo mundo tem que mostrar o que tem, é a moda. Se você não tomar cuidado, nós vamos ficar lá no celular, olhando a vida dos outros que os outros têm, nós vamos ficar tristes porque nós não temos algumas coisas. E nós não fomos chamados para mostrar nada para ninguém. Nós não fomos chamados para isso. No tanto, quando Davi foi chamado, lá na casa do Davi tinha 7 na frente. E eram homens preparados para a batalha. O Davi não, o Davi estava no anônimo. Lá estava no meio do mato. Mas tinha 7 na frente que sabia fazer as coisas, sabia manejar a arma, e Deus não quis. Deus quis o anônimo. Deus gosta de gente que não gosta de se aparecer. Deus não divide a glória dele com ninguém. Estava lá no meio do mato. Ah, mas já passou 7 aqui, aí esse aqui tem Facebook, esse aqui tem Instagram, esse aqui tem TikTok. Esses aqui são tudo informado. Mas tem mais algum? Tem um que não tem informação nenhuma, ele não sabe nada, está lá no meio do mato. Mas ele tinha um coração para Deus. Ele não tinha TikTok, Instagram, ele não entendia nada disso. Estava lá no meio do mato. Ah, tem um, mas está no meio do mato. Ele não tem conhecimento nenhum de guerra. Mas manda chamar ele. Quando ele entrou, Deus falou, é esse aí. Vamos se ligar mais com Deus, se desligar mais da terra, vamos se ligar mais com Deus. Não importa se nós não temos nome, se somos anônimos, ninguém conhece a gente. Ninguém conhecia o Davi. Conhecia? Não, mas Deus conhecia o Davi, Deus levantou o Davi. Deus conhecia ele, Deus conhece teu coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Vamos ser livres na presença de Deus. Deus sabe que nós queremos fazer o melhor. Deus sabe que nós queremos dar para ele a melhor adoração. Deus sabe que nós queremos orar mais. Deus sabe que nós queremos ler mais a Bíblia. Deus sabe que nós queremos jejuar, nós queremos obedecer, nós queremos fazer o melhor, nós queremos perdoar. Ah, ninguém está me vendo, eu estou me sentindo tão anônimo, ninguém me ama ver fulano, ciclano, mas essas pessoas não precisam te ver, quem precisa ver você é Deus. Glória a Deus, aleluia. Davi não era visto por ninguém, mas era visto por Deus. Quem precisa reconhecer a gente, nós não precisamos de reconhecimento humano. Precisamos do reconhecimento de Deus. Não precisamos parar com esse negócio de alguém precisa nos reconhecer. Não precisa. A gente faz o certo, Deus vai e honra. Ah, tem 7 aqui?
Tem 7 lá na casa do Jessé. E tem um no mato lá. Ó, na casa do Jessé. Samuel, você vai no lugar que eu vou te mandar. Ó, você mora aqui, você vai atravessar a cidade todinha. Você vai atravessar a cidade todinha. É, sim, eu vou atravessar tudo, vai. Você vai chegar lá na casa do Jessé, tem um homem que eu vou ungir lá na casa do Jessé. Deus manda a gente atravessar a cidade para te abençoar, se Deus quiser. Sabe, a pessoa atravessa a cidade e chega lá na sua casa. Eu vim te abençoar. Deus é quem manda, Deus está no controle de tudo. Vamos dar graças a Deus, vamos louvar ao Senhor porque Ele está no controle de tudo. Então as coisas de Deus é para você, é para mim, não é para todo mundo. Tem gente que não quer. Aí você olha assim, tem 9 e não quer, mas você quer. Aleluia. Ah, mas tem 9 aqui que não quer, mas eu quero. Eu não sou, deixa os 9 para lá. Ah, mas tem 20 que não quer, também não tem problema nenhum, eu quero. Você tem que querer, você tem que desejar. Trata da sua salvação. Não vamos perder a salvação por causa dos 9. Ou 10, 11, 12 que não quer. Não, você não quer, eu quero. Ah, você tem luxo, você pode ir na igreja quando você quiser, quando der na sua telha, você tem um luxo de nós não. Nós precisamos louvar a Deus, invocar a Deus. Se pudesse andar, a gente andava de joelho ainda. Porque nós dependemos de Deus, nós temos que invocar a Deus. Tem fulano de gente que não precisa. Nós precisamos. Então você sabe da sua dor, só você sabe. Só você sabe o que Deus precisa fazer na sua vida e por isso você precisa buscar. Eu preciso buscar. Então eu sei de mim, dos 9 eu não sei. O que estão fazendo, onde estão, não sei. E nem vou perder tempo em saber. Eu preciso saber que eu preciso. Que eu preciso voltar, eu preciso dar glória a Deus, eu preciso ser mais agradecido, eu preciso ser mais grato. Eu quero ser salvo. Eu preciso voltar para dar glória a Deus. Então ele voltou para dar glória a Deus. Jesus falou, a tua fé te salvou. Você, além de ser curado da lepra, não vai ser salvo, vai receber a salvação da sua alma. Então o que aconteceu? Não serviu para 9, mas tem que servir para você. Tem coisa que não vai servir para 9, mas tem que servir para você. Glória a Deus. Tá vendo aquela porta ali? Aquela porta está aberta, não tá? Para que aquela porta está aberta? Entra gente para salvação. Quem tem que manter aquela porta aberta? Eu e você, com dízimo e oferta. Essa é a nossa chamada aqui na terra. Nós temos que manter a porta da casa de Deus aberta. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado. Ah, mas 9 não entende assim. Não tem nada a ver com 9. Se 9 não quer salvação, eu quero. Se 9 não quer obedecer a Deus, eu quero. Não tenho nada a ver com os outros, nem com a direita, nem com a esquerda, nem com o vizinho da frente, nem do fundo. Ninguém. Não olho nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos a responsabilidade de voltar e adorar o Senhor. Essa responsabilidade é nossa. Números 14 e 30, eu não coloquei aí, mas eu vou citar aqui. Números 14 e 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que faria habitar nela, salvo Caleb e Josué, filho de Jefoné e filho de Num. Não vai entrar na terra. Quem que não entrou na terra? O povo que saiu do Egito, de 20 anos para baixo, ninguém entrou na terra. Só os filhos de 20 anos para cima que entraram. E Josué e Caleb. Subiram 600 mil só homens. Mas eles não entraram porque ficaram murmurando, ficaram reclamando, ficaram fazendo corpo mole para servir o Senhor. Como é aquela frase que você fala? Ela falou, fizeram o quê? Você sempre fala aqui? Historinha, ficaram com historinhas. E sabe o que aconteceu? Não entraram na terra prometida. Saiu 600 mil só homens. E só 2 daquela geração entrou. De 600 mil só entrou 2, Josué e Caleb. Porque as coisas de Deus não é para todo mundo. As coisas de Deus é para todo mundo. Mas depende do seu posicionamento, você recebe ou não. Dependendo do seu posicionamento, ou você vai receber ou não. Então nós temos que se posicionar. 9 foi embora porque é para todo mundo, mas os 9 não quiseram. Os 9 se rebelaram contra a palavra de Deus, não querem Deus.
Os 600 mil que saíram daqui se rebelaram contra a palavra de Deus, só entrou Josué e Caleb daquela geração. Os pais morreram, os filhos entraram. Por quê? Por causa da desobediência. E eles ficaram 40 anos no deserto, junto com o povo também. Eles não estavam fora, estavam no deserto. 40 anos lá, mas obedeceram a Deus. 40 anos junto com o povo, mas só os dois entrou. Por quê? Porque se posicionou diante de Deus, se posicionou na vida espiritual. Os outros não. Ficaram lá, né? Não se posicionaram, ficaram lá no meio do caminho. Segundo Reis 6,15, diz assim, ó. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo. Aquela história, né? Que o Eliseu está discernindo os conselhos do rei da Síria. O rei da Síria está 8 quilômetros longe. Ele está na sala mais trancada lá do palácio. Ele está tramando guerra contra Israel. De 8 quilômetros, o Eliseu conseguiu ouvir o que ele estava falando. Aí passava para o rei de Israel. Ó, eles estão fazendo assim, o plano deles é esse. Aí eles descobriram. Aí eles foram lá. Eliseu estava lá na casinha do Otã. Eles foram lá e cercaram a casa do Eliseu. Ó, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: ai, Senhor meu, o que faremos? Um exército cercou a cidade com carros e cavalos para prender um homem. Meu irmão, a sua luta é maior mesmo. Não se compara com ninguém. A sua luta é maior. Se você tem um ministério, aí tinha lá soldado, carros e cavalo e exército para prender um homem só. Porque a luta de quem serve a Deus é maior. Não se compare com ninguém. Ah, fulano, nossa, fulano não serve a Deus e está, ó, numa boa. Parece que essa pessoa não tem problema. Parece que essa pessoa não fica doente. A nossa luta é maior porque nós, a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, nós estamos confrontando o mundo das trevas. A nossa luta sempre vai ser maior. Ah, mas acontece coisa comigo e não acontece com ele. É exatamente isso, porque a tua luta é maior. Para prender um homem, tinha lá um exército, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: ai, Senhor meu, o que faremos? Agora imagina a sensação: eu sou crente e tem um exército aqui para me pegar, um homem só. Você mandava lá 2 homens, levava o Eliseu embora. Mas mandou um exército, mandou carro, mandou cavalo, porque a nossa luta é maior mesmo. A nossa luta é maior. Você tem que orar e se revestir, pedir para Deus te revestir, mesmo com o poder do Espírito Santo, senão você não aguenta. Daqui a pouco você começa a murmurar, você começa a desanimar por causa dos ataques. A resistência é maior para quem serve a Deus. A nossa luta é maior. 2 homens já levavam o Eliseu, mas mandou um exército. Porque a investida de Satanás contra a nossa vida é maior. Mas nós temos a graça de Deus. O que aconteceu? Eliseu fez uma oração, ficou tudo cego. Eles ficaram tudo cegos. Eliseu fez uma oração. A vitória é nossa, irmão. A luta é grande, mas a vitória é nossa. Aleluia. O inimigo se junta lá contra a nossa vida, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Persevera, pega firme, não sai do seu dom que Deus te deu. Porque 9 não quer. O problema é seu, amigo. Você não quer, o problema é seu. Aí eu estou aqui, mas eu sou crente, mas um exército me cercou. Glória a Deus, Deus está comigo. A minha luta é maior mesmo. A nossa batalha é maior, porque nós estamos servindo o Senhor. Então a nossa batalha é maior. Lucas 22, 52. E dizem os principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: saíste como salteador com espada e vara para fora prender Jesus. Ele está lá no horto, está com os discípulos. Volta lá, Sofia, por favor. Ele está lá no horto, está lá com os discípulos, com os 12. Chega lá, uma multidão para prender Jesus. Meu irmão, 2 pessoas levavam Jesus também. Ele não ia brigar, ele não ia resistir. Pega aqui no braço dele, pega aqui e leva. Mas chegou lá uma multidão de soldados para prender Jesus. Por quê? Porque a nossa luta é maior. A nossa luta é maior. Nós vamos servir a Deus no ministério, nossa luta vai ser maior, vai ser mais árdua. E nós precisamos estar prontos para isso, para esse tipo de sensação não derrubar a gente.
O Espírito tem que fortalecer, a gente tem que deixar o Espírito fortalecer esse tipo de sensação. Nossa, eu sou crente, mas estou cercado. Eles também estavam. Cercado, Deus deu a vitória. Jesus estava cercado, Deus deu a vitória. Você está cercado, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar um caminho. Deus é fiel. E se precisar, ele chama os anjos vem, o ministério angelical vem ajudar a gente. Vem nos socorrer em nome de Jesus. Mas saiba você que a nossa luta é maior mesmo. O diabo quer desanimar a gente. O inimigo faz de tudo para desanimar a gente. Puxa vida, eu estou em dúvida que 9 foi embora. Será que eu vou também? Será que eu fico? Se posiciona, né? Vamos escolher Deus, vamos escolher o lado de Deus, vamos escolher a vontade de Deus. Não é dos 9. Os 9 não servem como referência para nada. Precisamos escolher Deus, precisamos escolher a palavra, precisamos escolher a vontade de Deus. Disse aos principais sacerdotes, capitães do templo, que tinham ido contra ele: saíste com um salteador, com espada e varapau, uma madeira bem grande, um cajado. Eles levavam para prender Jesus, não precisava daquilo. Não necessitava daquilo. Mas, por ser Jesus, a guerra era maior. Por ser você, a guerra é maior. Por isso, toma cuidado com aquilo que a gente faz, para a gente ficar revestido, para nessa hora aqui Deus dar a vitória. Fortalecer os nossos sentimentos, as nossas sensações, né? Porque se a gente deixar a sensação da gente, o sentimento destrói a gente. Então precisamos estar ali firme, pegado com Jesus, orando. Vai no carro, vai orando, quando tiver um espacinho lá no ônibus, entra na presença de Deus com a mente, vai orando com a mente, orando todo tempo. Porque a investida contra a minha vida e a sua é muito grande. Nós precisamos estar preparados. Precisamos ter uma sensação forte, uma reação forte numa hora dessa que nós estamos cercados. Por isso muita gente desiste, não aguenta. Porque não se prepara para o dia da luta. Aí chega no dia da luta, a pessoa não aguenta. A pessoa desiste do seu chamado, do seu envio, né, daquilo que Deus chamou para fazer. Atos 19 até o 24. Servindo eles ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Até o 24. E agora eis que eu ligado, olha aqui, ó. E agora eis que eu ligado pelo Espírito, volta você. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer. Nós servimos a Deus, às vezes nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Às vezes nós perdemos a noção das coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, né? No 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelam, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito falou para o Paulo: só te esperam prisões e tribulações. Ele desistiu de ir para lá? Não. Ele ficou com medo? Não. O que aconteceu? Ele foi mesmo, o Espírito Santo falou para ele foi, porque a vida dele estava confiada nas mãos de Deus. A nossa vida tem que estar confiada nas mãos de Deus, né? Senão que me esperam prisões e tribulações. 24, Sofia. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo está falando para ele: eu te espero prisões e tribulações. Não é aquele evangelho da brincadeira. Sabe o que espera você? Prisão e tribulação. Mas não faço questão nenhuma. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ele foi. E chegou lá, ele apanhou tanto, e levou uma surra tão grande porque estava pregando o evangelho, que ele ficou como morto.
Os discípulos pegaram na perna, no braço dele, levaram ele para fora da cidade e ele acordou. E no outro dia estava pregando o evangelho, é graça. É a graça de Deus que está sobre a nossa vida. É a graça do Senhor. O Espírito Santo revelou para ele, só te espero prisões e tribulações. Mas ele não tem nada, minha vida não tem nada de preciosa. Contanto que se cumpra o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus me incumbiu de fazer, o meu dom. Irmão, o seu dom é importante, zelo pelo seu dom, zelo pelo ministério que Deus te deu. Não tenha muita sua vida por preciosa. Vamos cumprir o nosso ministério com alegria. A luta é grande, tem luta mesmo. Tem luta que você luta que a gente nem sabe. E tem luta que é tão íntima sua com Deus que você não sabe nem falar o que acontece com você, nem eu. Só Deus sabe. Mas vamos ter a nossa vida com alegria. Não vamos ter a nossa vida nada precioso. Vamos servir ao Senhor, porque o que está aguardando a nossa vida é uma coroa da salvação. É que o maior prêmio da nossa vida é esse, a coroa da salvação. As outras coisas não importam, não tem nada por precioso. Precioso para mim é cumprir aquilo que Deus falou no meu coração. Precioso para você é cumprir aquilo que Deus falou no seu coração. Atos 14, 19, Sofia. Vamos terminar aqui. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Foi pregar o evangelho. Apedrejaram Paulo, deram tanta pedrada que ele desmaiou. Os discípulos pensaram que ele estava morto. Tiraram ele da cidade, chegou lá, ele acordou e no outro dia estava no templo pregando de novo. É a graça de Deus que dá capacidade para a gente fazer aquilo que a gente não pode fazer. Você não vai ficar no chão, você não vai ficar derrotado, você não vai ficar jogado. O Espírito Santo vai nos levantar diante das lutas. Aleluia. O Espírito Santo vai nos dar a vitória diante das lutas. E elas são pesadas. Era uma multidão de homens para prender só um homem, Jesus. Era uma multidão de gente para prender só um homem, Elias. Porque a nossa luta é maior. Se a gente quer servir a Deus verdadeiramente, mesmo com a nossa fraqueza, a nossa luta é maior. Olha o que o Paulo ganhou por pregar o evangelho, pedrado, estava quase morto. Por quê? Porque ele pregou aquilo que o povo precisava ouvir para salvação, arrependimento. E por isso ele foi apedrejado. Por isso, às vezes a gente enfrenta muita luta que a gente nem sabe de onde vem. Mas vamos continuar com alegria, contanto que se cumpra o nosso chamado. Amém. O nosso ministério. Enquanto você está passando por luta, você pensa que ninguém está vendo, mas alguém está observando você. Alguém está observando a sua luta. Alguém está observando a sua vitória. E vitória não é só material. A gente tem que ter muito mais vitória no mundo espiritual. Nós temos que ter vitória no mundo espiritual. Então, não ligue para 9 que foi embora. Não ligue lá, subiu 600 mil só homens, mas só entrou na terra Josué e Caleb, daquele povo antigo. Porque as coisas de Deus é para todo mundo, mas as coisas de Deus também não é para todo mundo. Para quem não se posiciona com Deus não vai receber nada. Quem se posiciona com Deus vai receber. E quanto mais a gente se posiciona, a bênção vem mais rápido. Quanto mais posicionamento de Deus, mais a bênção vem rápido. Então vamos se posicionar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sabe, deixar do que você fala mesmo? Eu esqueço. Deixar de historinhas. O evangelho é isso. Fui pregar o evangelho e quase morreu, tanta pedrada. Vamos sair desse evangelho gostosinho que fala que o povo quer ouvir, só quer ouvir. Vamos pegar firme. Vamos crer. Deus vai fazer em nome de Jesus. Tem um pastor que dizia, o dia que você está mais fraco, você está mais forte do que 1000 demônios. O dia que você está mais fraquinho, arrasado, você está mais forte do que 1000 demônios. Trabalhou domingo, né? Ele chegou na igreja essa hora, né? Mas está mais forte do que 1000 demônios. Na cabeça dele. O dia que você está mais fraco, você está mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aprender a esperar Deus fazer as coisas.
O Espírito vai agir, o Espírito vai operar, o Espírito é fiel. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Aleluia. Ele não vai deixar o filho dele caído lá, não. Morto. Ele vai enviar a graça, ele vai enviar o escape. E que coisa linda, foi pedrejado, no outro dia está pregando o evangelho. O que aconteceu com você? Eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu nem lembro. Mas você tomou tanta pedrada, ficou desmaiado, sabe que eu nem vi. Você não viu? Não, nós carregamos você, eu nem vi, rapaz. Abençoa o povo lá que me jogou pedra e vamos embora. Não é evangelho de super-homem, mas o Espírito Santo nos dá essa capacidade para a gente andar no meio das lutas. No meio das dificuldades, ele dá capacidade para a gente marchar, para a gente andar. Mas saiba você que se você tem um cargo na igreja, um ministério, a luta é maior. Se você tem um dom de Deus na sua vida, a luta é maior. Os nobres podem ir comer pizza, né? Ir no shopping, passear, você não pode. Tem a hora certa de você ir. E é bem restrito também. Porque a gente chega lá dentro, nada tem graça. Aquilo que o olho do povo brilha, para nós não tem graça nenhuma. Você dá umas voltas, ela come o negócio e vai embora. Não tem esse Lollapalooza, o povo vai lá, fica 3 dias acampado nesse negócio aí. Imagina você na frente de um negócio daquele lá. Então as coisas do mundo vão perdendo a graça e as coisas de Deus vão se tornando mais engraçadas, mais gostosas da gente viver as coisas de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.